Fala Dreamer, tudo bom? Meu nome é Gian Sintra e eu sou diretor comercial e também fundador da Dreams Intercâmbios. Tudo começou em 2012, quando eu voltei do meu intercâmbio. E esse é o motivo que eu vou estar aqui hoje conversando com vocês. Não vou falar de programas específicos, sobre visto, nada disso. Eu vou falar qual foi a minha experiência, como foi minha experiência e por que eu decidi fazer o intercâmbio. Primeiro eu vou começar o porquê eu decidi fazer o intercâmbio. Eu decidi fazer esse intercâmbio, que eu morei em Londres por 7 meses, porque antes eu já tinha feito o intercâmbio. Eu tinha morado nos Estados Unidos, mas eu não considero bem o intercâmbio, por quê? Porque eu fiquei na casa da minha irmã e eu trabalhei em um restaurante brasileiro. Meu convívio com a cultura de fora, meu convívio com a cultura exterior foi praticamente zero. Minha irmã, ela casou com outro brasileiro lá, dentro da casa eu só falava português, tinha os costumes todos locais, né, daqui de Pernambuco mesmo, por quê? Porque o marido dela também era pernambucano, e no restaurante que eu trabalhei eram só brasileiros. Trabalhei no Camilas, um dos melhores restaurantes brasileiros que existe no mundo inteiro, tive a oportunidade de trabalhar lá 3 meses, foi uma experiência incrível. E quando eu voltei, né, eu disse, poxa, eu vou entrar numa empresa, e tentei entrar na Red Bull. Eu não consegui entrar na Red Bull, pessoal, porque eu não tinha nível de inglês. E foi até uma coisa que eles contestaram, poxa, como pode? Tu passou 3 meses nos Estados Unidos e tu não aprendesse inglês, né? E aqui a gente faz os treinamentos em inglês, tudo. Infelizmente eu não fui admitido. E aquilo ali eu senti muito essa frustração, porque é o seguinte, a vaga era para a área de vendas. E eu sempre me considerei um excelente vendedor. Eu sempre brinco, né? Eu digo assim, eu vendia rifa, eu vendia desenho, eu vendia tudo desde criança. Eu só não vendi minha irmã porque mamãe não deixava. Então assim, eu vendia tudo. E a vaga era para a área de vendas. Eu estudava numa excelente universidade, que era a Universidade Federal aqui de Pernambuco, e não entrei para uma vaga na qual eu me sentia muito apto, né? E eu não entrei por causa do inglês. E aquilo ali me frustrou bastante. Eu disse, poxa, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que aprender inglês. Sei da demora de aprender inglês aqui em cursos de inglês no Brasil. É muito bom, por sinal, mas sei da demora. E eu queria algo mais rápido. Por quê? Porque eu queria me inserir no mercado de trabalho. E confesso para vocês, eu queria fazer uma nova entrevista na Red Bull e falar inglês com eles até com sotaque. E o que acontece? Surgiu a oportunidade de eu ir para a Inglaterra. Como eu sou cidadão europeu, sou cidadão italiano e na época não existia o Brexit, a Inglaterra era um lugar que eu podia estudar e também trabalhar. Então eu fui morar em Londres. E quando eu cheguei em Londres, pessoal, assim, primeiro eu fiquei bestificado com a cidade. A cidade é genial e eu fui com um único propósito, aprender inglês. E é o que eu digo para todo mundo, inglês diante do que eu vivi foi uma das menores coisas que eu aprendi. Voltei falando inglês, assim, não vou dizer fluente porque eu acho que é muita presunção, mas voltei conversando, fazendo reunião, fiz negócios, inclusive lá eu conheci um dono de uma escola, numa conversa, tudo, e foi o motivo de eu abrir a Dreams Intercâmbios em seguida, né, um ano depois. Então, assim, eu estava apto a falar inglês. Mas o que foi que eu tive? Qual foi minha grande, assim, a grande coisa que brilhou meus olhos na Inglaterra? Eu morei com diversas culturas dentro da minha casa. Eu dividi quarto com muçulmano, eu dividi quarto com espanhol, aprendi a falar um pouquinho espanhol, um pouquito, não mucho, pero hablo um pouquito. E assim, eu tive a oportunidade também de trabalhar com indiano, com chinês, convivi com todas as culturas. Foi uma experiência incrível, 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 que eu digo pra todo mundo. Eu fui só pra aprender inglês. Inglês é uma das pequenas coisas que eu aprendi diante de todo o aprendizado. Eu me tornei um gerenciador maior de conflitos. Por quê? Porque eu tinha uma religião, eu tinha uma forma de pensar, e você convive com gente de lugares tão diferentes, que pensa diferente de você, e você tem que aprender, poxa, por quê? Será que só eu estou certo? Será que ele está errado? Será que eu estou errado? Não existe certo e errado. O que existe é uma adesão entre uma cultura e outra, e a gente vai se adaptando. O intercâmbio é isso. O intercâmbio também dá muita autonomia, porque lá a gente não tem um apoio familiar
que a gente tem aqui. Não, então aqui, por exemplo, eu tinha alguma bronca, tudinho, eu podia pedir pro meu pai, pra minha mãe pra resolver, e lá era eu e eu mesmo. Entendeu? Eu tive que trabalhar lá, eu tive a oportunidade de trabalhar também. Fui faxineiro da H&M, fui caixa da McDonald's, depois virei corretor imobiliário. Foi uma experiência incrível e tudo isso eu vivi dentro do meu intercâmbio. E quando eu voltei dessa experiência, pessoal, eu voltei tão alucinado, tão apaixonado, que eu disse, eu quero abrir uma empresa de intercâmbio. Por quê? Porque eu queria proporcionar a mesma experiência que eu tive para os demais. E eu disse, poxa, se eu posso proporcionar essa mesma experiência e ao mesmo tempo ganhar dinheiro com isso, por que não? E foi aí que surgiu a Dreams Intercâmbios. De uma frustração, um não da Red Bull, e eles me disseram, viu, Red Bull te dá asas. E realmente me deu asas, foi esse não. E assim, que mudou minha vida completamente, mudou minha vida pessoal, mudou minha vida profissional, abri uma empresa, estamos realizando mais sonhos, né, devido a essa frustração, devido a essa abertura de empresa que aconteceu tudo no intercâmbio. Tenho amigos hoje do mundo inteiro, para vocês terem uma ideia. Eu digo para vocês que foi uma das melhores experiências que eu vivi. E tem uma frase que já é clichê, mas eu sempre repito. Quem diz que a infância é a melhor fase da vida é porque com certeza nunca foi intercambista. Eu sou alucinado por falar de intercâmbio, por vender intercâmbio e ainda me pagam por isso. Valeu, pessoal! Essa é um pouco da minha experiência. Não deixa de curtir o canal, não deixa de se inscrever. Valeu!